Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortez. Aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. No vídeo de hoje, nessa série, estamos comentando textos difíceis da Bíblia, textos que aparentam alguma contradição, né, e tentando encontrar alguma possível solução do que possa ter acontecido. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, ative o sininho para sempre receber as notificações e também compartilhe com outros estudiosos da palavra de Deus, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre um versículo da confissão de fé. Onde está o versículo da nossa confissão de fé? Será que ele sumiu ou na verdade ele nunca esteve ali? Eu estou falando de Atos 8, versículo 37, tá? Antes de entrar, lembrando do meu curso básico em teologia, quem sabe você tem vontade de aprender teologia, de entrar nesse mundo da teologia, mas não tem tempo, não tem às vezes recurso financeiro, então eu preparei um curso bem rápido, um curso bem prático, que você consegue fazer dentro do seu tempo, nos minutos que você tiver disponível e por um valor muito acessível. O link está na descrição, dá uma conferida lá, tá bom? Em muitas pregações evangelísticas, Atos 8 é usado para mostrar como um novo convertido deve agir, crer e ser batizado, certo? E não há um versículo muito conhecido, há um versículo muito conhecido e direto, onde Filipe diz assim, se crês de todo o teu coração, podes. E o eunuco responde, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bom, simples, poderoso e decisivo. Mas se você abrir a Bíblia mais moderna, como a NVI, verá que o versículo de Atos 8:37 desapareceu. Ou que desapareceu, eu acrescentar aqui, ou que está entre colchetes, tá? Desapareceu ou que está entre colchetes. O que está acontecendo aqui? Estamos apagando a confissão de fé do texto bíblico, né? Bom, vamos ver o versículo em questão? Nas versões mais tradicionais, como Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Corrigida Fiel, nós temos Atos 8, 36 a 38. E lá está assim, o que te impede que eu seja batizado? E Filipe disse, se crês de todo o coração, podes. E respondendo ele, disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Mas nas versões mais modernas, como a NVI, a NA, Almeida século XXI, o versículo 37 está ausente com nota. Ou com nota, né? Alguns manuscritos acrescentaram, disse Filipe, se crês de todo o teu coração, podes. E respondeu ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Analisando os textos críticos, né, os manuscritos, Atos 8:37 não aparece os manuscritos gregos mais antigos e confiáveis como o Sinaítico e o Vaticano. O versículo aparece apenas em manuscritos posteriores, a partir do século VI ou século VII, e em versões latinas anteriores, como a Vulgata. Bom, a provável origem. É possível que esse trecho tenha sido uma inserção litúrgica usada na prática batismal da igreja primitiva, especialmente na tradição ocidental. Com o tempo, ele foi incorporado por escribas no corpo do texto de Atos para reforçar a ligação entre fé e batismo. Tá? Tem essa possibilidade. Mas também tem a possibilidade que eu expliquei em um dos vídeos anteriores aí, de que o fato de não estar nos principais manuscritos não significa que aquele texto não existiu, tá? O fato de não estar. Por quê? Primeiro, quando nós falamos de textos mais antigos, não estou falando do Mar Morto, eu estou falando dos códices do século IV. Esses códigos do século IV são considerados mais confiáveis porque são os mais completos que nós temos. Porém, nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento.
E esses manuscritos, eles sempre são equiparados um ao lado do outro, tá? Para poder comparar e trazer para a gente a informação que é mais verídica, a informação que é mais verdadeira, tá? Ou seja, um texto não aparecer ali, não necessariamente ele não estava. Provavelmente, ou principalmente porque quando você analisa a história de Atos 8, você vê que aquele texto ele é um complemento, ele é um fechamento da história que estava acontecendo. Se ele é um fechamento do que estava acontecendo, muito provavelmente ele estava ali. Porque ele continua contando uma história, continua contando a narrativa. Então, de uma certa forma, vamos analisar aqui então. Isso compromete o ensino bíblico? De forma alguma. Levando por consideração, considerando que esse texto fosse uma atualização textual, para que o leitor compreendesse melhor o texto, a Bíblia já ensina em muitos outros lugares que o batismo vem após a fé. Por exemplo, Romanos 10, 9, que diz assim, se com a tua boca confessares, não é isso? Marcos 16, 16, Jesus diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, eu tenho vários outros versículos que apoiam e ratificam o que acontece aqui. Então, se eu já tenho outros versículos que apoiam isso aqui, o batismo, o ensinamento do batismo, não depende desse versículo. Lembrando que isso considerando que esse texto foi uma atualização posterior. Então, o que está em jogo aqui não é o conteúdo doutrinário, mas a autenticidade textual, né? Se ele foi colocado ou não. E eu acredito que ele tenha sido parte do texto original, porque a narrativa pede esse pedaço. Não precisamos defender textos duvidosos para afirmar verdades claras, né? A confissão de fé antes do batismo é uma doutrina sólida, mesmo que esse versículo específico seja uma adição tardia. Esse caso nos ensina o quê? Amar a Deus como, amar a palavra como ela realmente é, não como às vezes gostaríamos que fosse. Olha que interessante. E para a gente fechar, provavelmente isso aqui foi inserido depois, mas, como eu disse, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Com base na prática batismal da igreja antiga, mas o ensino de fé antes do batismo é amplamente confirmado no restante das Escrituras. A ausência desse versículo nos manuscritos mais antigos não enfraquece a fé, mas fortalece a honestidade da palavra de Deus. Tá certo? Então, mais um versículo para você aí, mais um texto para a gente comentar, para você aprender. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.